Barbalha é um município brasileiro do estado do Ceará. É localizado na região metropolitana do Cariri, mesma-região sul cearense, e está a 504 quilômetros da capital Fortaleza, pela BR-122. Ocupa a 7ª colocação do estado em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano Geral, e o 9º lugar em IDH Educação e o 4º lugar em IDH Longevidade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estimou sua população em 2021 em torno de 61.600 habitantes. Passam também pela cidade as CEs 060, 293 e 386. CEs são as rodovias estaduais. O padroeiro da cidade é o Santo Antônio, que é considerado o santo casamenteiro, e apresenta vários prédios e locais históricos, preservando núances coloniais. Situa-se na latitude 7 graus 18 minutos 18 segundos ao sul e na longitude, 39 graus 18 minutos e 7 segundos ao oeste. Aos pés da Chapada do Araripe e junto com as cidades do Crato, Juazeiro do Norte, compõe o Triângulo Cajubá, na região do Vale do Cariri. Tem como ao redor a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, mais conhecida como Flona Araripe. É a terra natal do padre Monsenhor Murilo e dos advogados Hermes Cal Leal, Cláudio Martins, dos médicos Leão Sampaio, Mozart Cardoso de Alencar, Lírio Calou, do engenheiro Joaquim Francisco de Paula e dos jornalistas, Deus o tenha, Edmar Norões e José Bernardino Carvalho Leite. Etimologia: o topônimo Barbalha é alusivo ao nome de uma moradora em um sítio da região cuja casa servia de albergue para tropeiros de gado que trazia rebanhos de Pernambuco para passarem os períodos de estiagens na região da Chapada do Araripe. Por ser proprietária do principal ponto de apoio e hospedagem da região, tornou-se bastante conhecida por sua hospitalidade, o que contribuiu para que a localidade herdasse o seu nome. A denominação original da cidade era Freguesia de Santo Antônio de Barbalha e em 1838 adotou-se o nome Barbalha. A história da cidade. As terras localizadas às margens do riacho Salamanco eram habitadas pelos índios Cariri, antes das chegadas das entradas do interior brasileiro durante o século XVII. Os integrantes das entradas militares e religiosos mantiveram os primeiros contatos com os nativos, estudaram todas as regiões do Cariri, catequizaram os indígenas e agruparam os aldeamentos ou missões. Este contato entre exploradores e nativos repercutiu profundamente na formação cultural do lugar, principalmente no que tange à difusão de entes de imaginário popular, tais como Papa Figo, Pai da Mata, Rasga-Mortalha, Almas de Outros Mundos, Lobisomem, o Diabo, entre outros. Os resultados desses contatos e os descobrimentos desencadearam notícias de que a região existiria ouro em abundância e em seguida desencadeou-se uma corrida para os sertões brasileiros, onde famílias oriundas de Portugal, sonhando com as riquezas da terra inexploradas e com as presenças de encontrar ouro, queriam enriquecer e aumentar seu prestígio pessoal perante a corte portuguesa. A busca do metal precioso nas ribanceiras do Rio Salgado trouxe para a região do sertão do Cariri a colonização e, com consequências, a doação de sesmarias. Essa doação de sesmarias permitiu o surgimento de lugarejos e vilas. Destes contextos surge Barbalha, um núcleo urbano que cresce ao redor da Capela de Santo Antônio,
fundada nas terras de Francisco Magalhães Barreto e Sá, que era perante de Mendes Sá, o terceiro governador-geral do Brasil. De Francisco Magalhães descende a família Sá Barreto, cujos membros incluem Cid Feijó Sampaio e seu sobrinho neto Eduardo Campos, governadores de Pernambuco, Leão Sampaio, deputado federal, Gregório Pereira Pinto, patriarca da Terra Nova Pernambuco, Luiz Figueira Sampaio, empresário, Argemiro Sampaio, prefeito de Barbalha e diversas outras personalidades de destaque no cenário regional. A cidade participou de importantes momentos da história nacional. A Revolução Pernambucana de 1817, que já falamos aqui no capítulo quando eu falei sobre a Confederação do Equador, a Guerra da Independência do Brasil, do Maranhão e a Confederação do Equador, como falei agora. Elas tiveram participação do capitão-mor do Crato, o baiano José Pereira Filgueira, que residia no sítio São Paulo, neste município com a participação de Bárbara de Alencar e seus filhos, Tristão Alencar Aripe e José Martiniano de Alencar, pai do escritor José de Alencar. José de Alencar, inclusive, também já falei sobre ele aqui no canal. Dessas famílias descendem Antônio Corrêa Sampaio Figueiras, que participou da construção da Igreja do Rosário, e Romão Pereira Figueiras Sampaio, prefeito de Salgueiro, Pernambuco. Importante para a história do município também foi a Casa Sampaio e o engenho Tupinambá da família Sá Barreto Sampaio. A cidade, situada na Chapada do Araripe, servia como um verdadeiro oásis na paisagem árida do sertão nordestino e atraiu a instalação de engenhocas de rapaduras, de onde baseou-se sua economia os primeiros séculos de sua história. No século XIX, passou a abrigar alguns empreendimentos comerciais e, no século XX, assumiu a sua vocação no setor de serviços. No ano de 1926, passaram pela cidade Lampião e seu bando, que estavam a caminho de Juazeiro do Norte para integrar o batalhão patriótico. Por esta ocasião, conversou com líderes locais e jornalistas. Isso porque poucas pessoas sabem que Lampião também ajudou o governo contra a coluna Prestes, a coluna comunista, que tentara de qualquer forma entrar no Brasil na época. Há registros de que a cidade, ainda em seu estágio embrionário, sofreu um saque empreitado por um grupo composto por aproximadamente 2.000 jagunços, os quais pilharam os valores de que encontraram e atearam fogo em milhares de contos de réis, causando um impacto na economia local e impedindo o crescimento da cidade, do lugarejo, que desfrutava da relatividade prosperidade. Houve ainda um segundo saque, mas bem depois do primeiro. Dessa vez o fato se deu quando da modificação do traçado da rede da aviação cearense. Todavia, no ano de 1950, a ferrovia enfim chegou junto com a eletricidade vinda de Paulo Afonso, e em 1961, assim a cidade voltou a crescer. Os padres salvatorianos têm destacada atuação no âmbito cultural e da educação da cidade, além do religioso. Por muitos anos dirigiram o Colégio Santo Antônio e coordenaram os festejos de Santo Antônio, o santo padroeiro do mês de junho. Dentre os religiosos dessa congregação estão Padre Agostinho Mascarenhas, Padre Mário, Padre Renato Simoneto, dentre outros. Padre Agostinho foi, além de pároco, foi também diretor do referido colégio, conselheiro e líder espiritual, animando a vida religiosa quando convidou a comunidade católica Shalom para criar um núcleo em Barbalha. A julgar pela quantidade de referências presentes na cidade, bibliotecas, no caso a Biblioteca Municipal do Padre Agostinho, Rua Padre Agostinho Mascarenhas, Residencial Padre Agostinho, dentre outros.
Padre Agostinho deixou uma marca especial na cidade. O referido religioso está enterrado na Igreja Matriz de Santo Antônio. Formação administrativa. Em 30 de agosto de 1838 é criado pela Lei Provincial N. Graus 130 o Distrito de Barbalha, subordinado ao município do Crato. Em 17 de agosto de 1846, data de sua emancipação política, o então distrito é desmembrado do Crato e elevado à condição de vila com a denominação de Barbalha, pela Lei Provincial nº 374. Em 30 de agosto de 1876 foi elevada à categoria de cidade pela Lei nº 1740. Contava apenas com o distrito sede Barbalha. Pelo Ato Estadual de 15 de setembro de 1904, é criado o Distrito de Cajazeiras e anexado ao município de Barbalha. Tal distrito recebe nova denominação em 30 de dezembro de 1943 pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, passando a denominar-se Arajara. Em divisão territorial datada de 1º de julho de 1950, o município é constituído de 2 distritos, Barbalha, sede, e Arajara, permanecendo desta maneira até 1991. Em 23 de abril de 1991, é criado pela Lei Municipal nº 1147 o Distrito de Estrela. Este é anexado ao município de Barbalha e em divisão territorial datada de 1º de junho de 1995. O município é constituído de 3 distritos, Barbalha, sede, Arajara e Estrela, permanecendo assim até o ano de 2005. Pela Lei Municipal nº 1499, de 28 de fevereiro de 2002, é criado o Distrito de Caldas dentro do município de Barbalha. Em divisão territorial datada de 2007, o município é constituído de 4 distritos, Barbalha, sede, Arajara, Caldas e Estrela. Na sede, os principais bairros são Centro, Bairro do Rosário, Bairro de Fátima, Cirolândia, nome dado em homenagem a Ciro Gomes, Populares, Malvinas, dentre outros. No Distrito Estrela há alguns sítios, Lagoa, Sítio Estrela, Novo Horizonte, Venha Ver, Bulandeira, etc. Geografia. Situado ao lado norte da Chapada do Araripe, o município tem 2 tipos principais de solo, latossolo 18 e sedimentar, mas também encontram-se solos pozólicos, litólicos e aluviais. Devido ao solo sedimentar, são encontrados, frequentemente, principalmente nos locais mais próximos à encosta da chapada, fósseis de diferentes espécies de plantas, micro-organismos e animais. As principais elevações são as serras e serrotes, com destaque para o chapadão da Serra do Araripe. Já a bacia sedimentar se caracteriza por formar aquíferos que alimentam as diversas fontes existentes por toda a área da chapada. Hidrografia e recursos hídricos. Barbalha se encontra nos domínios da subbacia hidrográfica do Rio Salgado. Ademais, podem-se distinguir, em Barbalha, 2 grandes domínios hidrogeológicos, rochas sedimentares e depósitos aluvionares. 19. O Rio Salamanca, principal curso fluvial do município, surge a partir do escoamento da água das nascentes da Chapada do Araripe. É responsável pela irrigação dos canaviais e demais plantações ao longo do seu leito que deságua no Rio Salgado. O município não conta com açudes e reservatórios de grande volume. As principais fontes de água são as nascentes da serra que suprem as necessidades da cidade e dos sítios, no que diz respeito ao consumo humano, animal e irrigação, e à produção industrial. As principais drenagens que ocorrem no município são o Rio Salamanca e o Riacho Santana, Missão, Macacos e Jardim. Há no município 2 empresas que exploram uma fonte de água mineral, cada, engarrafando-a e comercializando-a. Podem ser encontrados em seu território aproximadamente 124 poços tubulares, dos quais 38 são públicos e 86 são de propriedade particular. Os distritos do Caldas e Arajara são ricos em fontes, riachos e reservatórios de água. Conta com vários geossítios, entre eles o Riacho do Meio com várias fontes naturais. Clima. O clima de Barbalha é tropical na área serrana e semiárido nas áreas mais baixas, com chuvas concentradas entre dezembro e abril e índice pluviométrico de 1.060 milímetros anuais. A média das temperaturas máximas diárias se encontra entre 30 graus Celsius a 35 graus Celsius na maior parte do ano. Nos meses de maio a agosto o clima é relativamente mais ameno, principalmente durante a noite e madrugada. Em um ano a insolação ultrapassa 2.900 horas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET.
De 1973 a 2021, a menor temperatura registrada em Barbalha foi de 12,6 graus Celsius em 11 de agosto de 1976 e a maior atingiu 39,2 graus Celsius em 19 de outubro de 2016. O maior acumulado de precipitação registrado em 24 horas alcançou 200,8 milímetros em 13 de abril de 1974, seguido por 186,8 milímetros em 23 de abril de 2015 e 163,9 milímetros em 15 de janeiro de 1979. O mês de maior precipitação foi março de 2008, com 593,8 milímetros. Flora e fauna. A vegetação é bastante diversificada, apresentando domínios de cerradão, caatinga e cerrado, bem como de várias comunidades vegetais, como a floresta subcaducifólia tropical xeromorfa, cerradão, a floresta subperennifólia tropical pluvio-nebular, mata úmida ou serrana, a floresta subcaducifólia tropical pluvial, mata seca, e a floresta caducifólia espinhosa, caatinga arbórea. Dentro de sua área encontra-se a Floresta Nacional do Araripe. A árvore de cerrado bastante comum é o piquizeiro, pequi, cuja semente do fruto é deveras utilizado na alimentação e, na medicina popular, como anti-inflamatório, fato que, recentemente, vem ganhando estudos científicos, que apontam no sentido de confirmar o conhecimento popular. Note-se que este pequi a que se refere, o Cariocar coriaceum, é diferente do pequi, Cariocar brasiliense, encontrado em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Outra árvore, que não é natural da região, mas que se adaptou muito bem ao clima e que está bastante presente nas localidades rurais do município, é a mangueira, Mangifera indica. Sua fruta tem valor comercial e sua produção é sazonal. Há diversas variedades, como manga rosa, espada, barbalha e outras. Na fauna, são encontradas espécies de animais, como a onça parda, o lobo-guará e o sagui. Este último, por ter seu habitat natural e recursos diminuídos, vem aparecendo cada vez mais no ambiente urbano, onde encontra alimentação e abrigo. Uma espécie endêmica, encontrada única e exclusivamente na área da Chapada do Araripe, é o soldadinho do Araripe, Antilophia bokermani, pássaro raro, territorialista, frugívoro que, segundo especialistas, só é visto nos municípios de Barbalha, Crato e Missão Velha. Tem cerca de 15 centímetros de comprimento e 20 gramas de massa corporal. Sua principal característica é o topete vermelho sobre o bico, presente apenas no macho. Seus principais predadores são o sagui e o gambá. Esta espécie é, oficialmente, a ave símbolo de Barbalha, desde 2009, com o decreto municipal N/24 do mesmo ano. Infelizmente está ameaçada de extinção e é muito comum no comércio ilegal de animais. Por este motivo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, iniciou o Plano Nacional para a Conservação do Soldadinho do Araripe, lançando o livro com o mesmo título. Também há certa valorização pela legislação municipal. Demografia. De acordo com o censo do ano de 2010 do IBGE, o município de Barbalha tinha então 55.323 habitantes, sendo o 27º mais populoso do Ceará, com a densidade demográfica de 92,31 habitantes por quilômetro quadrado. Deste total de indivíduos, 48,63%, 26.904, eram homens e 51,37%, 28.419, mulheres. A taxa de mortalidade infantil é de 17,7 para cada 1.000 nascidos vivos. O número de cidadãos eleitores em 2010 era 35.308, portanto 63,82% da população. Ainda no referido ano, o número de residências particulares rurais era 3.832, 30,43% do total municipal, enquanto de residências urbanas era 8.760, 69,57%. Em 2007, a população urbana correspondia a 67,74%, e a rural era de 32,26%. O número de médicos para cada 1.000 habitantes é 5,87, mais que o dobro do número correspondente para o estado do Ceará como um todo.
Barbalha subiu da terceira milésima do centésima primeira posição no IDHM em 2000 para a segunda milésima tricentésima quinquagésima nona posição em 2010, saltando quase 1000 posições no ranking, o que demonstra claro desenvolvimento. Política. Inicialmente distrito do Crato, após emancipada, constituindo-se um município e comarca, Barbalha goza de autonomia administrativa, política e financeira, conforme ditames da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Ainda seguindo o modelo deste mesmo diploma constitucional, conta com poder executivo e legislativo, sendo as varas judiciais, poder judiciário, que abriga, órgãos do judiciário estadual descentralizados com competência para decidir os litígios a eles atribuídos na forma do Código de Processo Civil Brasileiro e do Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará. A administração municipal localiza-se na sede, Barbalha. No âmbito do Poder Executivo, tem-se como chefe o prefeito, que atua em seu gabinete. Ao escopo de auxiliá-lo em sua gestão e no trato de assuntos mais específicos, foram instituídas as secretarias. Eis as secretarias que integram o Poder Executivo do município de Barbalha: Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Departamento Municipal de Trânsito, status de secretaria, como se verá em tópico específico, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Juventude e Esporte, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. A Câmara Municipal era composta por 10 vereadores até a legislatura de 2009 e 2012, todavia este número foi aumentado para 15 em 20 de junho de 2011, através da emenda à Lei Orgânica N-Grau 004/2011, sendo que esta regra começou a valer do ano de 2013, quando assumiram os vereadores escolhidos nas eleições municipais de 2012. A sede do Poder Legislativo Municipal é o Palácio Luiz Filgueira Sampaio, localizado à Rua 7 de Setembro. O Poder Judiciário conta com 3 varas judiciais não especializadas, além do cartório eleitoral, que tem sede no Fórum Dr. Rotsenaidil Duarte Fernandes Távora, localizado à Rua Zuca Sampaio. Barbalha corresponde à 31ª Zona Eleitoral do Ceará, e conta com aproximadamente 125 sessões eleitorais. Economia. A economia do município de Barbalha tem sua base em vários âmbitos da economia produtiva e geradora de renda. A agricultura. Tradicional polo agrícola da região do Cariri, é responsável por grande parte da produção de gêneros alimentícios como frutas, verduras, legumes e hortaliças em geral. Possui uma grande área de plantio de cana-de-açúcar, com uma produção média de 22.750 toneladas por ano, fato que lhe confere o título de Terra dos Verdes Canaviais. A cidade detém grande parte dos engenhos de rapadura ativos na região, além da usina de açúcar Manuel Costa Filho, atualmente desativada. Também há cultivos experimentais de algodão feitos pela Embrapa. Por conta do grande potencial para o agronegócio, a cidade abriga desde 2012 a Ceasa da região do Cariri. Observa-se discreta produção pecuária representada pela presença de rebanhos de caprinos, suínos e aves. Indústria. A produção industrial do município é relevante. Com um número crescente de unidades industriais instaladas, a cidade conta com um parque industrial diverso, formado por firmas de beneficiamento de gêneros alimentícios e bebidas, fábricas de médio porte produtoras de calçados, vestuário e cerâmica. Alguns empreendimentos industriais têm importância regional, como a Itapuí S.A., antiga Ibaci, Indústria Barbalhense de Cimento Potland, Concessão da Cimento Nassau, a Farmácia, Indústria Química e Farmacêutica, a Indústria Metalúrgica Bom Sinal e a IBK, produtora de borracha e derivados. Igualmente importante é fazer menção à fábrica de veículo leve sobre trilhos, VLT, chamada Bom Sinal. Dada a fase de crescimento econômico em que o Cariri se encontra, Barbalha acompanha a tendência regional, apresentando grande crescimento no setor de construção civil, serviços, principalmente, turismo, visto sua privilegiada situação geográfica ao sopé da Chapada do Araripe. A cidade, que, em 1996, tinha em seu território apenas uma fábrica de calçados, passou, no ano de 2006, a abrigar 9 indústrias do mesmo ramo. Isto significa um aumento de 8 indústrias em 10 anos, um percentual de 800%. Outro dado importante é que o número de empregos formais tem aumentado junto com a indústria. Em 1996,
havia apenas 1.459 postos de emprego no ramo da indústria, sendo que apenas 77 eram na indústria calçadista. Em 2006 os números mudaram: 1.793 postos de emprego na indústria como um todo e 503, considerando apenas a indústria calçadista. Pode-se dizer que o chamado governo das mudanças influenciou neste crescimento, já que partia do pressuposto que o desenvolvimento só seria alcançado pela promoção industrial. A partir desse pensamento, houve a interiorização da indústria. Este foi um movimento bem parecido com o ocorrido na década de 1950. Outro fator é a melhoria da qualidade de vida da população, bem como de alguns indicadores sociais, como a taxa de alfabetização da população e o aumento da média do tempo de estudo, o que qualifica mais a mão de obra e permite serviços mais avançados, e também a diminuição da mortalidade infantil. Comércio e serviços. O comércio de Barbalha tem sua principal expressão na feira semanal que ocorre aos sábados, nas proximidades do mercado municipal, feira esta, onde se pode encontrar desde frutas e legumes, cereais e outros gêneros alimentícios até artigos em couro e vestimentas. Diversas barracas e camelôs se espraem pelas ruas, o que de forma colateral, gera grande quantidade de lixo. Quanto ao comércio formal, podem ser citadas como principais pontos os seguintes locais: Rua do Videl, Rua Princesa Isabel, Rua Pero Coelho, Neroli Filgueira e Rua Céu. João Coelho, CE 060. Rua do Videl. Aqui encontra-se academia de musculação, escola, loja de móveis, mercadinho, lojas de roupas, restaurantes e lanchonetes, sendo que devido a estes dois últimos, apresenta grande movimentos aos sábados à noite, já que se pode encontrar música ao vivo e diversão após a semana de trabalho. Rua Princesa Isabel. É uma rua bastante valorizada do ponto de vista comercial, já que, embora apresente diversos estabelecimentos, tais como supermercado, mercadinhos, agência do Banco do Brasil, hospital, lojas de roupas e artigos diversos, fica próxima do local onde se dá a feira semanal, o que incrementa ainda mais o movimento, além do que fica próxima ao terminal rodoviário e abriga a Secretaria de Saúde, em cujo prédio localizava-se a antiga sede da Prefeitura Municipal. As demais ruas citadas apresentam desde mercadinhos, funerária, agência da Caixa Econômica Federal, até autoescola. Infraestrutura. Educação. Processo evolutivo. Tida como uma cidade dedicada à instrução dos seus cidadãos, Barbalha possui esta vocação desde tempos remotos. A história educacional de Barbalha tem seu nascedouro em 1889, quando foi fundado o Gabinete de Leitura de Barbalha, sociedade filantrópica que visava oferecer educação de qualidade aos pobres. Foi responsável pelos estudos primários de muitos cearenses de renome. Em 1903 houve a fundação do Colégio Leão XII, por iniciativa do juiz de comarca Manuel Soriano de Albuquerque, com padrões de ensino equiparados às instituições das grandes cidades à época, no intuito de garantir a formação dos filhos dos grandes proprietários de terra. Este homem, a propósito, teve grande participação na formação da estrutura educacional de Barbalha, tanto que além do feito acima mencionado, também inaugurou o Colégio Coração de Maria, instituição dedicada à instrução para moças. Com o intuito de erradicar o analfabetismo, foi fundada em 1917 a Liga Barbalhense contra o Analfabetismo, seguindo uma tendência social da época. A Liga manteve, desde sua fundação, duas escolas que funcionaram até pouco tempo, cedendo suas aulas à rede pública de educação. Por iniciativa do governador Justiniano de Serpa foi criado em 1923 o Grupo Escolar de Barbalha, hoje é AM Senador Martiniano de Alencar. Em 1945 foi fundado o Centro de Melhoramentos de Barbalha, entidade beneficente, não governamental, com o ideal de pleitear melhorias para a cidade. Sentindo a necessidade da existência de instituições particulares que cuidassem da educação moral e científica da juventude barbalhense, foram fundados os colégios Nossa Senhora de Fátima e o Ginásio Santo Antônio. Providenciais são as palavras de Antônio Lírio Calou sobre o Centro de Melhoramentos de Barbalha. Ressente-se a nossa terra da falta de tudo isto, e uma das grandes lacunas é a ausência de um estabelecimento de ensino secundário,
onde eficientemente seja ministrado à nossa juventude o curso de Humanidades. Dezenas e dezenas de estudantes de ambos os sexos frequentam cursos em várias cidades deste e de outros estados, com dispêndio muitas vezes oneroso à economia dos pais. O Colégio Nossa Senhora de Fátima foi entregue à direção das Madres Beneditinas e se prestava à educação feminina. Contava com um internato e recebia alunas de várias cidades da região, bem como de outros estados. O Ginásio Santo Antônio, dirigido pelos padres salvatorianos, educava a juventude do sexo masculino e também recebia alunos de várias cidades e estados vizinhos. Com o passar dos anos, o regime de internato nas duas instituições foi extinto, tornando-se, ambas, escolas mistas. Em pleno funcionamento, são tidas como uma das mais tradicionais instituições de ensino particulares da região. Também pode-se mencionar o Colégio Lírio Calou, originalmente Centro Educacional Lírio Calou, nascido a partir do gabinete de leitura, já mencionado. Passou a ter o nome que hoje ostenta em 15 de abril de 1975. A rede pública de educação é extensa e conta com várias escolas de educação infantil e fundamental na sede do município, distritos e localidades, além das escolas estaduais de nível médio. A cidade conta, ainda, com escolas técnicas de educação profissional, com destaque para o Liceu de Barbalha que oferece vários cursos técnicos, dentre eles, técnico em enfermagem e informática. Por conta de sua vocação para as ciências da saúde e por ser cidade polo na prestação de serviços nesta área, a cidade abriga, desde 2001, o curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará, UFC, na região do Cariri. Houve grande pressão de grupos de alto escalão do governo do estado, no sentido de levar o curso para o município de Juazeiro do Norte, tendo em vista o número, à época, 3 vezes maior, de eleitores, mas com força, Barbalha conseguiu vencer a batalha. A Escola de Artes Reitora Violeta Reis de Alencar Gervaisial foi inaugurada no dia de 29 de novembro de 2008, e passou a funcionar regularmente no Casarão Hotel. Esta instituição é vinculada à URCA. Todavia, a despeito de seus serviços prestados à sociedade barbalhense e sua enorme contribuição ao cenário cultural desta cidade, sua sede foi transferida para Juazeiro do Norte em 2011, embora não sem existência por parte da categoria jornalística barbalhense e de vários cidadãos que não queriam perder este verdadeiro patrimônio. São ofertados, ainda, cursos superiores à distância de 2 instituições privadas de ensino. Dados estatísticos. Alguns dados concretos estatísticos sobre a educação em Barbalha referentes ao ano de 2010. Então vamos falar aqui sobre o vínculo e a quantidade de professores. Estadual, 142. Municipal, 536. Particular, 227. Na época, haviam 5 escolas estaduais no município que juntas dispunham de 57 salas de aula e 41 escolas municipais que totalizavam 255 salas de aula e 15 escolas particulares, que somam 186 escolas com total de aulas. Ou seja, com um total de sala de aulas. Em 2010, 3.915 alunos eram matriculados na rede estadual do ensino, 10.967 na rede municipal e 3.007 na rede particular. Saúde da cidade de Barbalha. Importante polo regional de saúde, responde pela cobertura de várias cidades da região sul do Ceará e estados vizinhos. A vocação para a excelência em prestação de serviços de saúde se dá a partir do retorno de alguns cidadãos à terra natal, quando terminaram o curso médio. Devido ao crescimento recente e ao aumento da demanda por serviços de saúde, surge o desejo de criação de uma instituição hospitalar que suprisse as necessidades do município. Com a fundação do Centro de Melhoramentos de Barbalha e por iniciativa dos médicos, notadamente o Dr. Lírio Calou e políticos locais, iniciaram
as obras do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, que atualmente já está concluída e está em funcionamento atualmente. A nova Casa de Saúde abriu as portas na época, a data de 1º de maio de 1970, já com grande volume de atendimentos entre os partos e assistências médicas em geral. A direção do hospital foi entregue às feiras beneditinas. O complexo hospitalar conta atualmente com o Centro de Oncologia, que é referência em todo o Nordeste, Centro de Traumatologia, Centro de Imagens e várias clínicas médicas. Ainda conta com uma UTI neonatal e recebe acadêmicos de cursos de medicina do Cariri e da Universidade Federal do Ceará. São alguns números da instituição: 1.428 metros quadrados de área construídas, 228 leitos e 157 médicos do seu corpo clínico, 567 funcionários sendo referenciados pelos atendimentos por 45 cidades de 5 micro-regiões de saúde e recebendo clientes de mais de 60 cidades por demanda espontânea. No ano de 2009, fez uma média de 32.932 atendimentos por mês. Em 1981, por iniciativa das mães, dos irmãos médicos Antônio José e João Correia Saraiva, fundou-se o Hospital e Maternidade Santo Antônio. Em 2011, a instituição de saúde contava com mais de 200 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, auxiliares, entre outros, bem como UTI neuro devidamente equipada com 10 leitos e mais semi-intensiva adulta, 2 laboratórios terceirizados, sendo um de hemodiálise e outro de som e imagem, além dos serviços próprios do hospital. E recém-instalados, na época foram recém-instalados, a ressonância magnética, com uma grande expansão entre os anos 2000 e 2010. O hospital na época contava com o Centro de Hemodiálise e Neurologia. Ao instituir o Hospital de Coração do Cariri, surgiu um novo complexo hospitalar, capacidade de realização de procedimentos médicos de alta complexidade na área de cardiologia. Os hospitais de Barbalha integram a rede de assistência médica de alta complexidade do SUS e o governo do estado do Ceará e dão suporte ao Hospital Regional do Cariri. No setor secundário, os centros de saúde especializados, Centro de Saúde Materno-Infantil, Centro de Hipertensão e Diabetes, Centro de Atenção ao Idoso, Centro de Especialidades Odontológicas, os CAPs, e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, os NAFs, oferecem à população uma infraestrutura complexa de atendimento nas áreas que abrangem Barbalha. Depois passou a contar com uma policlínica de saúde no Ceará. Em 2012, com a parte do governo e a pela reestruturação do sistema estadual de saúde. O setor primário conta com várias unidades básicas de saúde distribuídas na zona urbana e zona rural da cidade. Transporte e trânsito. O sistema de transportes é composto por empresas privadas de ônibus que atendem a população no deslocamento entre os bairros da zona urbana e distritos. Carros de linha regulares, caminhonetes, fazem o transporte para a zona rural, deixando muito a desejar no que diz respeito à segurança e conforto para os passageiros. Uma cooperativa de transporte alternativo, o Vans, é responsável pelo transporte entre alguns bairros e o centro da cidade, além de complementar a ligação entre Barbalha e as cidades vizinhas. A empresa Viação Metropolitana é responsável pelo transporte entre as cidades de Barbalha, Crato, Juazeiro do Norte e Missão Velha, atuando com linhas regulares e carros que oferecem certo conforto aos usuários. A empresa atua, ainda, com o Sistema de Integração Intermunicipal de Transporte, faz jus aos direitos dos estudantes, meia passagem, e dos idosos acima de 65 anos, em isenção da passagem. Futuramente a cidade contará com uma linha do metrô do Cariri.
O terminal intermunicipal de passageiros funciona no antigo prédio da estação ferroviária e não supre a demanda de movimento. Observa-se a necessidade da construção de um novo terminal rodoviário, reivindicação antiga da população local. Passam pela cidade as principais linhas que partem da região do Cariri para todo o país. Em tempos outros a cidade já desfrutou de linha ferroviária, que tinha como terminal o prédio onde é o atual terminal rodoviário da cidade que contava com apenas 15 quilômetros, aproximadamente. Provavelmente sua chegada foi atrasada pela ação de cangaceiros. A obra foi trazida e concluída em 1950 pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro, sendo atribuído o feito a Emanuel de Araújo Doria, engenheiro Doria, 64, motivo pela qual a praça que fica em frente à estação, até hoje se chama Praça Engenheiro Doria. Transportava-se cargas. Quanto ao trânsito de veículos do município, pode-se constatar com uma rápida checada no seu mapa, que o centro urbano cresceu não ordenadamente, ou seja, sem planejamento devido, o que causa algumas distorções que decorrem deste fato. Segundo dados do IBGE, em 2010, uma frota de veículos relativamente pequena, alcançando o número de 8.890, entre veículos de passeio, ônibus, caminhões, tratores, motocicletas, caminhonetes e caminhonetas. Parece também haver imprudência generalizada por parte dos condutores, principalmente nas épocas em que há festas. Assim, embora bem sinalizadas as vias, ao menos no centro, este cuidado não parece dar os resultados almejados, já que, segundo o mapa da violência 2012, o município lidera o índice de mortes de jovens no trânsito dentre os municípios do estado do Ceará. Departamento Municipal de Trânsito. Órgão municipal que goza do status de secretaria, ou seja, faz parte da administração direta, não se caracterizando como autarquia, espécie de entidade da administração indireta. De start, não goza de autonomia financeira ou administrativa, submetendo-se, desta sorte, a vínculo de subordinação e hierarquia ao gabinete do prefeito, também chamado pela sigla DEMUTRA. Dispõe de veículos próprios para desempenhar suas atribuições. Estas podem ser resumidas, dentre todas as previstas no artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, basicamente, em executar a fiscalização de trânsito, prover e manter a sinalização das vias municipais, planejar o trânsito da cidade, aplicar sanções, quando do cometimento de infrações de trânsito, etc. Malha viária. A cidade, além das vias municipais, urbanas e rurais, comuns, é cortada por 4 rodovias de âmbito estadual. As principais são: Item CE 060, faz as ligações Barbalha-Jardim Barbalha-Juazeiro do Norte, sendo neste último caso, totalmente duplicada. Item CE 293, faz a ligação Barbalha-Missão Velha, além da ligação interna entre a sede e o distrito de Arajara. Item CE 386, ligação entre os distritos do Caldas e Arajara e Arajara-Crato. Saneamento básico. A cidade sofre com um certo nível de falha quanto ao saneamento básico. Isto, porque apenas 48,83% dos domicílios urbanos possuem acesso ao serviço de coleta de esgoto, embora 98,04% possuam acesso ao serviço de fornecimento de água encanada. A maior parte dos domicílios também tem acesso à energia elétrica, 91,68%, mas nem todos eles têm acesso a serviço de coleta de lixo regular, 57,84%. Acrescente-se que em muitas ruas, a maioria, na verdade, o esgoto não é subterrâneo, mas a céu aberto. Por isso pode-se dizer que a coleta de lixo na cidade é deficiente, o que é agravado pela falta de programas que incentivem e conscientizem a população a não jogar lixo no chão. Importante ponto a ser destacado é que o município, através da Lei Municipal 1815-2008, ratificou o protocolo de intenções para a formação do consórcio público juntamente com outros municípios da região metropolitana do Cariri, ao escopo de unificar o serviço de aterro de resíduos sólidos, um aterro sanitário. O serviço de água e esgoto é prestado, na cidade, pela CAGES, Sociedade de Economia Mista instituída pelo Estado do Ceará, tendo sido sua criação dada pela Lei Estadual nº 9.499, de 20 de julho de 1971. Segurança. Em Barbalha, destacamento da Polícia Militar do Estado do Ceará, vinculado à 1ª CIA do 2º Batalhão de Polícia Militar BPM, quartel em Juazeiro do Norte, do Comando de Policiamento do Interior CPI, bem como 2 viaturas do Ronda do Quarteirão. Outrossim, existe Delegacia Municipal da Polícia Civil, vinculada à 20ª Região.
A cadeia pública de Barbalha antes funcionava na Casa de Câmara e Cadeia, Palácio 3 de Outubro, prédio bastante antigo, cuja construção remonta à Grande Seca de 1877 que desabou em 2004, em consequência do grande volume de chuvas. O município permaneceu 4 anos sem cadeia pública, até que, em 2008 foi inaugurado novo prédio destinado a servir para o funcionamento daquela. Não há posto do Corpo de Bombeiros. Ciência e Tecnologia. Encontra-se em Barbalha uma das estações experimentais da Embrapa Algodão. Esta unidade faz pesquisas científicas que visam melhorar as técnicas de cultivo de algodão. Meios de comunicação. Rádios. Existem algumas estações de rádio na cidade, a Rádio Setama e a Rádio Barbalha operam, respectivamente, nas frequências E930 KHZ e FM 96,7 MHz. Ainda, a Rádio Caldas FM 105,9 MHz e algumas rádios comunitárias. Não são rádios de grande porte, nem dispõem de estrutura de altíssimo nível, atingindo apenas nível local. Telefonia. São disponíveis para uso, na cidade de Barbalha, as operadoras TIM, Claro, Oi e Vivo, embora, em determinadas localidades específicas, o sinal possa não ser recebido, de maneira adequada, pelo usuário. O município está localizado no código de área 88. Internet. Além das conexões de internet que são oferecidas pelas operadoras de telefonia móvel, há empresas que fornecem internet via rádio, como a Barbalhense ICNE e a Baidene. Turismo. Com amplo potencial turístico, a cidade se destaca na região por possuir atrativos de diversas naturezas. Esta atividade gera grande renda para o município. Turismo ecológico. Por situar-se na encosta da Chapada do Araripe, a cidade conta com uma vasta área de floresta nativa repleta de fontes de água mineral e trilhas ecológicas. Além da área de proteção ambiental da Chapada do Araripe, reservas ecológicas particulares são encontradas em todo o pé da serra na cidade, conferindo proteção e preservação ao importante ecossistema da flora e fauna regional, inclusive para espécies ameaçadas de extinção. Item Parque Ecológico do Riacho do Meio, abriga um sítio ecológico do Geoparque Araripe onde se encontram fontes e bicas de água mineral e trilhas demarcadas para visitação. Não é necessária autorização prévia para a visitação do local, mas se indica a companhia de guia turístico, a despeito da sinalização nas trilhas ser boa, suficiente estar em bom estado de conservação. Item Balneário do Caldas, situado no distrito de Caldas a mais de 700 metros de altitude, é um local de lazer com piscinas, cascatas, restaurantes e quadras esportivas. A estância hidromineral possui 2 fontes naturais de águas termais. Chalés de veraneio e o Hotel das Fontes completam a estrutura do balneário. Item Arajara Parque, localizado no distrito de Arajara, o parque temático está a 920 metros acima do nível do mar. Piscinas, toboáguas e equipamentos de lazer além de restaurante e bares estão à disposição do turista e da população local. Conta, ainda, com uma reserva particular que possui trilha ecológica aberta à visitação. No passeio é possível observar o soldadinho do Araripe, ave típica da região, em seu habitat natural. A trilha termina na Gruta do Farias, uma das principais fontes de água mineral da Chapada do Araripe. Foi inaugurado em 21 de abril de 2002 e licenciado pela SEMASSE e IBAMA. Quanto ao Arajara Parque, houve vozes dissidentes quando na fase de construção, visto seu alto grau de impacto ambiental, causada pela drástica alteração no cenário natural da localidade e pelo fluxo de pessoas e veículos no local. Todavia, segundo a administração do parque, em seu próprio site, a construção do empreendimento foi benéfica, tanto para as pessoas, como para o ambiente natural, já que, antes da obra, havia muitas roças no local, feitas sem as devidas técnicas de plantio e preservação, além de corte de lenha, caça e outros fatores. Ainda segundo tal informação, hoje há diversos projetos de preservação, principalmente da mata ciliar. Turismo histórico. Barbalha se destaca na região por possuir um vasto e preservado sítio arquitetônico composto por diversos prédios públicos e particulares, o que atrai estudiosos interessados no turismo histórico. Contando com cerca de 40 prédios, o casario do Centro Histórico de Barbalha se caracteriza pela arquitetura do período imperial com prédios construídos nos séculos XVIII e XIX. O Centro Histórico de Barbalha se localiza no centro da cidade, numa área que compreende aproximadamente 20 ruas.
Seus limites vão desde o entorno do Largo do Rosário até o Largo do Colégio Nossa Senhora de Fátima e da Rua do Videl à Praça Engenheiro Dória, Estação. Além das históricas Igreja Matriz de Santo Antônio e Igreja de Nossa Senhora do Rosário, prédios como o antigo Casarão Hotel e Palácio 3 de Outubro fazem parte da composição. Segue tramitando no IFAM o processo de inventário e tombamento do Centro Histórico de Barbalha, que, em 2012, recebeu investimentos do poder público, sendo lançada a ordem de serviço para início das obras de revitalização. O processo de restauração urbanística terá início com a padronização do calçamento em paralelepípedo rejuntado e seguirá com outras etapas posteriormente. Turismo rural. Zona rural da cidade conta com várias comunidades que vivem basicamente da agricultura, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar e feitura da rapadura. A visitação aos engenhos e a oportunidade de conhecer e experimentar o doce típico da cidade no momento em que está sendo feito, atrai muitas pessoas aos sítios, principalmente comitivas de romeiros, que vêm de Juazeiro do Norte nas épocas em que a peregrinação religiosa atinge seu pico. É muito comum ônibus lotados visitarem engenhos no sítio Venha Ver. Tem destaque o corredor rural que vai do sítio Venha Ver até o distrito de Estrela, onde se concentra a maioria dos engenhos da região. Cultura e folclore. Tida como um dos maiores celeiros de cultura popular do interior do Brasil, atrai milhares de turistas todos os anos durante os festejos do padroeiro Santo Antônio. São vários os grupos folclóricos e folguedos juninos compostos por cidadãos das diversas comunidades rurais e dos bairros da cidade. A preocupação de passar as tradições culturais de pai para filho torna a inserção de jovens nos grupos folclóricos uma prática comum do local. Os jovens são ensinados pelos amestres a que coordenam os grupos. A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio, em Barbalha, no Ceará. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, lá em 2015, o Brasil passou a ter essa festa como patrimônio imaterial. A decisão foi anunciada pelo Conselho Consultivo de Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Naquela época foi unânime a decisão, onde os conselheiros em declarar a festa cultural e religiosa um item da lista de patrimônio brasileiro. A festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, na época, passou a integrar o livro de registros das celebrações. Com ela, passaram a ter na época 9 registrados dos bens. Só no Nordeste existem, além dela, o Bumba Meu Boi do Maranhão, as festas de Santana do Caicó, no Rio Grande do Norte, Seu do Bonfim, na Bahia, entre outras. A Secretaria da Cultura e do Turismo de Barbalha havia feito o pedido de análise em 2010. A Superintendência do IPHAN no Ceará e entidades culturais locais apoiaram o pedido para que tivesse sido feito em conselho. E como funciona a festa de Santo Antônio? O maior festejo popular da cidade acontece no mês de junho e é alusivo ao padroeiro da cidade, Santo Antônio. A festa dura 15 dias em média e é uma das maiores festas juninas do Brasil. Isso mesmo, festa juninas. Além da realização da tradicional trezena religiosa em homenagem ao santo padroeiro, ocorrem os festejos sociais, como quermesses e shows de grande porte no parque da cidade. A festa tem início com o Dia do Pau da Bandeira, tradição local com mais de 100 anos de existência. Neste dia, o primeiro dia da festa de Santo Antônio, os homens devotos vão às 5 horas da manhã em busca do mastro, previamente escolhido e preparado, em um sítio localizado no pé da serra, a 6 km em média de distância do centro da cidade.
Acompanhados por uma multidão de pessoas, homens trazem o pau da bandeira nos ombros até a frente da Igreja Matriz de Santo Antônio para hastear a bandeira do padroeiro e simbolizar que a cidade está em festas. Após isto, pela manhã, acontece o tradicional cortejo folclórico, onde todos os grupos da cidade se apresentam na principal rua do centro histórico. Durante todo o dia, até a chegada do pau da bandeira, milhares de pessoas se aglomeram pelas ruas do centro histórico da cidade, assistindo shows típicos nos polos artísticos, desfilando em blocos ou simplesmente esperando o grande momento da festa, a passagem do pau da bandeira, até a rua da igreja, para o seu hasteamento. É uma festa que mescla o sagrado e o profano e encontra-se no nebuloso eixo entre ambos os conceitos, o que sempre deu certos cuidados à Igreja Católica, de forma que, no momento que se hasteia o pau da bandeira, as portas da igreja encontram-se fechadas. É um detalhe bem simbólico, pois denota a preocupação da referida instituição em segregar ambos os aspectos e definir, ao menos tentar no papel, os limites da festa. Não é erro em falar que esta prática em seu nascedouro foi fomentada pelo então Padre Biapina na época, que durante algum tempo prestou serviços de caridade à população. Padre Biapina, o seu nome de batismo era José Antônio Maria Ibiapina. Inclusive, já falei sobre ele aqui no canal também. A partir de então, até o dia de Santo Antônio, 13 de junho, shows e comidas típicas são encontradas na tradicional quermesse, que acontece sempre após a missa, na Rua da Matriz. Shows de grande porte são oferecidos à população no Parque da Cidade, que contam também com barracas e parques de diversão. No dia 13 de junho, acontece a procissão de Santo Antônio, que reúne milhares de pessoas vindas de todas as comunidades do município, além de cidades vizinhas. O carro andor, com a imagem do padroeiro em tamanho natural, é acompanhado pelas estátuas dos padroeiros das capelas de todas as comunidades e segue em cortejo pelas principais ruas da cidade. E uma coisa em particular, que contam que ele é o santo casamenteiro. E tem algo também particular que fala que mulheres solteiras que se pegam na lasquinha do pau da bandeira vão conseguir um casamento. Os penitentes. Ponto importante a se enfatizar no contexto cultural e religioso barbalhense é o grupo dos penitentes. Os integrantes desta manifestação religiosa se autoflagelam, mortificação do corpo, como meio de atingir a salvação da alma após a morte. Embora o autoflagelo seja a principal expressão que demarca esta irmandade, as penitências são mais diversificadas, incluindo longas caminhadas ao mesmo tempo em que rezam, mendicância itinerante, privações materiais, etc. Pode-se dizer que esta irmandade é uma forma de exteriorização da religião católica na região do Cariri, já que, além de Barbalha, também aparecem em Juazeiro, por exemplo. Os penitentes fazem parte do roteiro explorado pela organização da festa de Santo Antônio. O Reizado. O reizado é uma brincadeira, uma espécie de teatro nômade, em que um grupo de brincantes se conta uma narrativa que não tem começo ou fim e não é determinada, pois pode mudar por diversos motivos. Segundo os brincantes, uma viagem que vem do começo do mundo. Durante a andança, ocorrem paradas, espécies de pontos de checagem, ocasiões em que contam para aqueles ao redor, interagindo com eles, sobre o que aconteceu na viagem até o momento. Manifestação popular que junta os aspectos lúdico, cômico e heróico, épico. Pontos brincantes interpretam reis, rainhas, santos ou guerreiros. Festas locais.
Cada localidade do município tem seu padroeiro e a respectiva festa. Comumente também se hasteia um pau da bandeira. No distrito da Arajara se homenageia a Imaculada Conceição, no sítio Lagoa, a padroeira é Santa Luzia. No distrito Estrela, o santo patrono é São João Batista, assim como no Brejão. Embora com as diferenças de dimensão e pequenas peculiaridades de cada localidade, os festejos têm um rito bastante parecido com o do pau da bandeira de Santo Antônio. Cine Teatro. O Cine Teatro Neroli Filgueira abriga diversos acontecimentos culturais, de entretenimento e, por vezes, até políticos. Em outubro de 2011, por exemplo, se deu no local a mostra de cinema infantil. Já em novembro de 2012, ocorreu o Festival de Teatro Barbalha Cênica, com a apresentação de diversas peças, com grupos de teatro de diversos locais da região do Cariri. Ademais, acontecem algumas aulas de teatro no local. Canções em homenagem à cidade. Devido aos seus inúmeros fascínios, a cidade ganhou homenagens de vários músicos de peso, criando verdadeiros hinos não oficiais. Todavia é na época da festa de Santo Antônio de Barbalha embalada pela animação popular que duas grandes músicas se destacam. A primeira é a Festa de Santo Antônio, de Luiz Gonzaga, 105, conhecida nacionalmente, e a segunda música, Linda Barbalha, de Alcimar Monteiro. Ambas extrapolam os limites de simples canções, sendo consideradas hinos da identidade cultural da cidade a estufar o peito de seus cidadãos de orgulho. A cidade tem o hino oficial do município de autoria de Maria Alacoque Sampaio, que compôs a letra e a música. Canta Barbalha. Canta Barbalha a tua fé cheia de esplendor. Canta Barbalha as esperanças do teu porvir. Canta Barbalha as alegrias que hão de vir. Canta Barbalha a caridade que diz amor. Terra querida, és nossa vida, tudo daremos em teu favor. Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor. Terra de Santo Antônio, o nosso grande protetor. Canta Barbalha a beleza dos palmeirais. Canta Barbalha de tuas fontes o marulhar. Canta Barbalha este teu valeu sem fim, sem par. Canta Barbalha os teus verdes canaviais. Canta Barbalha os devotados à instrução. Canta Barbalha as tuas lutas cheias de ardor. Canta Barbalha os que batalham em teu favor. Canta Barbalha aos céus um hino de gratidão. Canta Barbalha os que passaram fazendo bem. Canta Barbalha os que lutaram como heróis. Canta Barbalha os que brilharam quais lindos sóis. Canta Barbalha essa saudade que a gente tem. Esportes. Os esportes mais praticados em Barbalha são o futebol e o futsal, mormente nas escolas, mas também é comum ver pessoas praticando vôlei ou caminhada, corrida, jogging, cooper e ciclismo, bem como musculação. Algumas escolas, como o Colégio Nossa Senhora de Fátima, o Colégio Santo Antônio e o Centro Educacional Lírio Calou promovem, anualmente, jogos de diversas modalidades, que vão desde futsal, natação, carimba, queimada, vôlei e basquete, até tênis de mesa e xadrez. Atualmente, existe no município um time de futebol disputando o campeonato cearense. É o Barbalha Futebol Clube, que tem mandado seus jogos no estádio Lírio Calou, mais conhecido por Inaldão. Em 2014, o disputou pela primeira vez a Copa do Brasil, onde foi eliminado na primeira fase pelo Cuiabá SC. Em 2019, pela primeira vez em sua história chegou a disputar a primeira divisão do campeonato cearense, tendo terminado a primeira fase na primeira colocação, que lhe garantiu vaga para a Copa do Brasil em 2020. Há, também, um campeonato municipal, o Campeonato Barbalhense, que é organizado em 1 graus, 2 graus e 3 graus divisões. São alguns dos clubes participantes: Malvinense, Novo Rosário, Família Coutinho, time de Pikachu e do Grande Atleta das Cabeceiras, Negão e Família, Atlético Rosário, time das Almas, Grêmio, Vitória, Perboni, Caldas, Bela Vista, Gama, Buriti, Matonense, Malvinense, Imperial, Cirolândia, Cabeceiras, Santa Cruz e Internacional. Os jogos são realizados no Inaldão 109. Surgiu, em 2012, na cidade um time de futebol americano, o Araripe Soldiers, que realiza ações sociais, como o ensino do inglês a jovens carentes, através da prática do esporte, bem como apoio ao IACC, Instituto de Apoio à Criança com Câncer. O time treina no Inaldão.
Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.